Bom dia a todos, ainda é bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Genética Médica, essa participação. Eu sou médica geneticista, sou docente da Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Pediatria. E eu vou falar algumas coisas a respeito, ressaltar alguns avanços sobre a política de raras e também sobre o projeto do Censo de Raras, financiado pelo CNPq, que a gente também faz parte. O nosso hospital universitário na Bahia é um dos grandes participadores, e isso, inclusive, denota a importância que o Nordeste, o Norte e o Nordeste precisa estar presente, porque muitas das vezes os dados que a gente tem são refletidos mais da realidade do Sul e Sudeste. Então, esse projeto realmente tem mostrado realmente grandes informações que certamente serão muito úteis para os gestores. Então, eu não vou repetir muito sobre o impacto das doenças raras, mas nunca é demais falar que realmente essas doenças têm um impacto realmente extremamente importante na saúde, não só em nível de morbidade, de mortalidade também. Então, acho que ok. É só clicar aqui, eu estou passando. Ok. Certo. Então, assim, esse impacto realmente, todos os dados demonstram, né, não só a sua participação em grande morbidade, mas também grande mortalidade. Esse é um reforço só para mostrar para vocês. Um dos aspectos que já foi mencionado aqui sobre essa demora do diagnóstico, então a doutora Carolina já mencionou a importância da triagem neonatal, e essa política precisa ser imbrincada, de fato, com essa política de raras, de doenças raras, até porque muitas dessas doenças que são detectadas, obviamente, elas também são raras. Isso vai facilitar demais esse reconhecimento e o tratamento mais eficiente, evitando, obviamente, aquelas sequelas muito graves dessas doenças raras. Então, esses são dados, inclusive, americanos, né? Mas a gente vai mostrar daqui a pouco alguns dados nacionais. Essa média são de, pelo menos, quase 7 anos, entre o início dos sintomas até a confirmação diagnóstica, e esse paciente costuma passar por vários especialistas. Então, isso é um grande impacto que gera alto custo, né, para o sistema de saúde. Então, falar de doenças raras, a gente precisa falar também da Sociedade Brasileira de Genética Médica, que inicialmente era a Sociedade Genética Clínica, que mudou recentemente o seu nome, e atingindo também o aspecto da medicina genômica, se tornando mais atualizada em termos de conteúdo. Então, ela, como sociedade civil, ela vem batalhando há muitos anos, né? Isso eminentemente no ano 2000, quando saiu essa portaria de uma política de genética clínica, mas que, infelizmente, não saiu da portaria ministerial. Isso, para nós, foi uma tristeza absurda, porque os médicos geneticistas sempre trabalharam com doenças raras, obviamente. Então, a gente já sabia o que era vivenciar as dificuldades, né, não só no reconhecimento do acesso, do diagnóstico, do tratamento, enfim, todas essas adversidades faziam parte da nossa vida cotidiana, principalmente nós dentro de universidades, onde dependíamos necessariamente somente de pesquisas, de projetos de pesquisa. O financiamento do SUS era mínimo, insuficiente a garantir, principalmente agora, mais recentemente, o acesso aos testes diagnósticos e também tratamento. Então, essa política, para nós, foi um grande avanço, foi construída com muito esforço, mas em uma sociedade pequena, que você já sabe, o número de especialistas que é bastante limitado. Então, com um número ainda muito mais reduzido na época, a gente chegou a essa política, mas que, infelizmente, ela não saiu da portaria ministerial. Essa política em 2009, e depois houve a necessidade, alguns já estão aqui presentes, inclusive dessa foto histórica, que houve uma mudança de rumos. Então, a mudança foi estratégica, no sentido que não ia ser focado mais numa especialidade médica, mas sim agregar esforços, não só de outras especialidades, até porque essas doenças raras perpassam diversos profissionais, não só o médico geneticista, mas vários outros especialistas, e a sociedade também de pacientes com familiares que, sem esse esforço, exatamente, os usuários que tinham a necessidade, esse foi a força, de fato, que fez toda a diferença. E aí saiu essa portaria de 2014, que, para nós, médicos geneticistas, sem sombra de dúvidas, é um avanço extraordinário. Quem vive no cotidiano essa questão do acesso, a questão do diagnóstico, a questão do tratamento, sem essa política, realmente a gente estaria ainda numa fase muito difícil. Não estou colocando aqui que ela já resolveu todos os problemas, mas ela certamente já tem um impacto
extremamente importante. Você sabe como elas estão estruturadas, e foi um desafio a construção dessa política no sentido de albergar todas as doenças raras, né? Então, você já sabe o número que é extremamente expressivo, e essa classificação, esses grupos do eixo 1 das doenças genéticas, realmente conseguiu, de uma maneira muito desafiadora, albergar todas elas, e é extremamente incrível isso, né? Mas, obviamente, que são milhares de doenças. Então, isso já denota o esforço que a gente precisa pensar em genética, que é agregar, classificar, agrupar. A gente não, claro que várias doenças vão ter as suas especificidades, os tratamentos específicos, mas se a gente não otimizar os esforços, realmente vai ficar muito difícil a gente conseguir, ao mesmo tempo, avanços para todas. Então, a iniciativa de agregar é extremamente importante, né? Então, só destacando alguns aspectos bem importantes dessa política, que ela realmente visa uma atenção integral. Claro que, na prática, ainda esse é um grande desafio. Tem vários desafios, eu não vou discorrer muito sobre eles, mas são diversos, alguns já foram comentados aqui, mas uma coisa extremamente importante que aprovou as diretrizes para a atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS, que praticamente utilizou as mesmas diretrizes que já estavam construídas, né, pela política genética clínica. Então, o que a gente precisa é o desafio de implantar isso em todos os aspectos de atenção, não só na atenção especializada, mas também na atenção básica, que já foi colocada aqui também. E um diferencial absurdo foi o incentivo financeiro, principalmente para os testes diagnósticos. Para você ter uma ideia, nos hospitais universitários, que são um financiamento único, o setor de genética era sempre preterido, porque sempre dava prejuízo. Hoje, nós somos colocados em verdadeiros destaques, no sentido que a gente está mostrando uma produção e que é relevante. Tem vários problemas de gestão. Por exemplo, nós participamos da rede EBSER e não tem dentro do seu organograma, tem o serviço de raras, mas não tem um serviço especificamente de raras. Isso é um problema muito sério, né? E que a gente geralmente está dentro de um outro setor, por exemplo, pediatria ou clínica médica. E genética, a gente passa por todos os setores. Pediatria, clínica médica, laboratório, clínica, a gente, né, ocupa diversas áreas, e quando deveria ter o grande modelo é o de Porto Alegre, onde o serviço de genética é o grande carreador, organizador, gestor, e só que não tem a autonomia óbvia da questão da gestão dos recursos. Os recursos chegam para o hospital, tem inúmeras demandas do hospital, e a gente ainda trava verdadeiras lutas locais no sentido de convencer o gestor a garantir aquilo que está habilitado a ser mantido. Então, a gente pede aqui o apoio realmente governamental, que os gestores locais façam valer aquilo que está previsto, né, sem ter necessidade de intervenções. Esse acho que é a grande dificuldade da política, os gestores locais. Então, assim, vocês já conhecem muito sobre a política, mas a gente precisa difundir, principalmente com os gestores locais. Os gestores locais quase não falam sobre a política. E a gente precisa sair também do ambiente somente de serviço de referência dos grandes centros, e ir para o interior também ter o serviço de atenção especializadas para ter a contrarreferência, né? Então, isso é fundamental também. Então, a organização já foi falada aqui nesses dois níveis de atenção, mas a gente ainda tem, aqui, vocês não vão conseguir ler com muitos detalhes, mas apesar dessa portaria sair em 2014, houve um atraso muito grande em iniciar os credenciamentos, as habilitações dos serviços, de maneira que o doutor Nathan já falou, que já são hoje mais de 20, são 26, não é isso? Mas somente 2 serviços de atenção especializados no Brasil inteiro. Isso é uma carência que dificulta, de fato, essa questão ainda de recurso, né? Então, assim, há pouco estímulo dos gestores em relação a essas demandas também, de mostrar a importância que tem essa política, de ser implantada de uma maneira mais difundida no Brasil como um todo. Então, eu sou uma grande defensora, no sentido que eu vejo na prática o impacto positivo dessa política. Então, vocês estão vendo aqui os serviços habilitados, estão marcados, que ainda é a mesma, os dados que o Nathan mostrou antes, né? Então, estão concentrados ainda no Sul e Sudeste. E a gente ainda não conhece muito bem sobre a epidemiologia, sobre as etapas de diagnóstico, tratamento, ou seja, tem uma série de questionamentos, e, com isso, obviamente, foi o que estimulou o DECIT, o lançamento desse edital, que foi de extrema importância, em 2019, que foi exatamente dirigido para ter um conhecimento a respeito
dessas informações que ainda são, até hoje, ainda pouco conhecidas, né? Então, esse projeto, Raras, foi um projeto contemplado nesse edital, o único projeto contemplado, e concentrou um recurso realmente importante, e que aqui, como objetivo geral, ele tem vários objetivos específicos, mas é realizar um inquérito representativo nacional acerca da epidemiologia, quadro clínico, recursos diagnósticos, terapêuticos e custos empregados em indivíduos com doenças raras de origem genética e não genética no Brasil. Ou seja, muito ambicioso esse projeto, que eu acredito que esteja sendo um grande, que está promovendo informações substanciais ao Ministério da Saúde, até porque foi feito direcionado para fornecer dados de pesquisa que vão ajudar essa política pública. Então, esse projeto participam praticamente quase todos os serviços de raras, são mais de 40 instituições ao longo de todo o Brasil, não só serviço de referências em raras, outros hospitais universitários que atendem, têm serviço de genética e serviço de triagem neonatal. Então, o protocolo é bastante detalhado, mas assim, a gente coleta informações de um censo epidemiológico bastante amplo e um outro braço, que daqui a pouco eu mostro, que é sobre jornada assistencial de valor. Então, os dados mais detalhados sobre o protocolo já foram publicados nesses 2 trabalhos, que são de impacto internacional, é um modelo realmente assim internacional extremamente importante, que nós temos um país extremamente enorme em termos de dimensão continental, com várias adversidades, então isso é um modelo realmente internacional sobre a estruturação de como está sendo realizado esse projeto, esse inquérito de censo populacional. Então, ele já tem uma fase, ele teve uma fase que foi um braço, que é o inquérito de doenças raras, ele teve uma fase do retrospectivo, que analisou os dados de 2018 e 2019, pré-pandemia. Então, do período da pandemia, não foram coletados dados, até para não ter um viés das informações, e depois teve uma fase prospectiva no ano passado. E o outro braço do projeto é esse braço da jornada assistencial de valor, que inicialmente eram 5 doenças, e agora, com a renovação, a gente teve a felicidade desse projeto, foi expandido para mais 3 anos, onde a gente está participando agora do projeto da fase prospectiva, mais 3 anos. Então, no estudo prospectivo, a gente vai ter mais qualidade na coleta dessas informações, e o número de doenças que foram selecionadas para a jornada assistencial de valor aumentou para mais 21, que eram de interesse também do Ministério da Saúde, conhecer melhor sobre, principalmente aquelas doenças que já têm PCDT, para ter as informações de uma maneira mais ampla e, assim, auxiliar, né, nessa questão de acesso a esses dados sobre tratamento. Então, nessa jornada assistencial de valor, a gente alberga todos esses dados de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, qualidade de vida, são vários questionários, satisfação do tratamento, adesão ao tratamento, perda de produtividade, recursos utilizados. Esses dados, a gente já está analisando os dados da fase da fase inicial do projeto, a gente ainda não tem publicações, então eu vou me deter aqui alguns resultados da fase do inquérito epidemiológico, e todos esses dados estão sendo disponibilizados nesse portal, que a ideia é que esses dados sejam informados em tempo real. Então, eu convido os senhores a acessar esse portal, e a equipe de TI que está à frente disso é na Universidade de Ribeirão Preto. Então, eles têm um know-how extremamente interessante nessa área e bastante robusto, essa parte de tecnologia. Então, são dados que vão estar sendo ali disponibilizados para todo mundo, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns resultados rapidamente aqui sobre o censo do inquérito de doenças raras, do aspecto do estudo retrospectivo. Aqui foram 12.497 casos, e do prospectivo 3.816. Vocês estão vendo que, obviamente, esse trabalho não tem a pretensão de identificar todos os casos com doenças raras, até porque participam desse projeto aqueles serviços que têm já casos sendo atendidos. Ainda tem uma grande população que não está coberta nesse censo, mas ele está, com certeza, tendo uma representatividade importante. Então, aqui a distribuição, vocês estão vendo que o Nordeste está contribuindo com muita relevância nesse projeto em nível nacional. Os dados que eu vou mostrar são todos nacionais. A gente tem dados que estão sendo trabalhados em nível regional, que a gente vai mostrar muitas diferenças, a realidade no Norte, no Sul, no Sudeste tem diferenças importantes, até porque a frequência das doenças que acontecem no Norte e no Sul tem diferenças populacionais,
E isso é bastante importante, porque a gente vai entender a realidade de cada, a frequência e a ocorrência de cada região, para que aí você tenha delineamentos mais específicos, mas o que a gente fica feliz é que a contribuição do Nordeste está bem expressiva. No Norte, infelizmente, nós temos ainda poucos centros participantes, mas nessa próxima fase a gente está estimulando novos centros. Então, aqui só um painel rápido desses resultados do retrospectivos. A idade desses pacientes, a mediana dos pacientes que foram analisados entre 12 mil e poucos indivíduos, a mediana de 15 anos, em relação ao sexo está praticamente idêntico à classificação. O nascimento, você tem aí Sudeste e Nordeste, né, isso eu me orgulho muito, eu sou do Nordeste, então, assim, o quanto que a gente está sendo representado, felizmente, porque parece que só existe o Sudeste no Brasil, né? Então, aqui vocês estão vendo, em relação a essa população com internação, quase metade já tiveram algum tipo de internação, mostrando o grau de acometimento dessas doenças. A média de início dos sintomas, aqui vocês estão vendo a questão do retardo do diagnóstico. Então, início de sintomas aos 5 anos, tem um desvio padrão amplo, mas assim, a média de diagnóstico está sendo em torno de 12 anos. Eu mostrei para vocês que era 7 anos nos Estados Unidos, e aqui nossos dados estão mostrando 12 anos. Então, obviamente que tem muitas variações, mas essa é a média, né? Então, o quanto que isso a gente precisa ainda avançar. O diagnóstico, grande parte é clínico, principalmente numa fase que a gente ainda não tinha acesso aos exames diagnósticos, aos arsenais de teste de biologia molecular, e com o diagnóstico etiológico, certamente a gente está, com esses exames, reconhecendo o diagnóstico etiológico e, com isso, conhecendo melhor as doenças, realizando melhor correlação genótipo-fenótipo, otimizando o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. Então, essa população, a gente tem em torno de 30% eu não estou conseguindo direito aqui, mas, assim, o diagnóstico confirmado é uma boa parte da população, mas a gente ainda não tem o reconhecimento etiológico definido em uma parte dela, principalmente nessa questão ainda de acesso ao diagnóstico. Então, mostrando assim que a importância de ter esses testes, porque a diversidade das doenças genéticas é muito grande, não é só o diagnóstico clínico, que é muito importante muitas das vezes, mas o teste diagnóstico também é bastante interessante. Eu não vou mostrar aqui quais foram as doenças mais prevalentes, mas o que é interessante, que repete aqueles dados em nível internacional, onde um grupo menor de doenças representa quase 50% do total, e aí o restante dos 50% vai ser muito pulverizado, com a frequência muito baixa individualmente, então isso vai ser muito relativo e vai variar de região para região. E isso é a realidade que a gente precisa conhecer bem detalhadamente. Então, o momento do diagnóstico, isso aqui é importante para reforçar, que só 10% foi na triagem neonatal. E claro que a gente está falando de hospitais terciários, né? Mas a maioria, obviamente, foi no diagnóstico pós-natal, quase 90%. Então, o momento do diagnóstico realmente está sendo mais tardio. A codificação da doença, isso é uma outra questão que a gente precisa trabalhar também com o Ministério da Saúde. A gente tem limitação de CIDs, que ainda está na política de raras, né, que não estão cobertas todas, então a gente usa outras formas de classificar, como número ORFA, número OMI. Pelo CID, a gente não classificaria todas as doenças, né, isso é uma limitação também que a gente precisa avançar, o doutor Natan já está ciente disso. Outro dado importante, que uma quantidade importante, quase mais de 25% dos casos, tem recorrência familiar, ou seja, são doenças genéticas que a gente precisa prover a orientação familiar de risco, né, de uma maneira mais precisa. A consanguinidade, isso é a média, né, 8%, mas isso, com certeza, no Nordeste é diferente, a gente tem esses dados também de maneira mais regional, então isso também é um grande fator de risco, que a gente pode fornecer mais informações sobre isso. Em relação ao tratamento, a grande parcela ainda depende de medicamentos, então, a oferta de medicamentos aqui, eu estou colocando de tratamento de uma maneira bem geral, não só o tratamento específico, certo? Então, o tratamento medicamentoso é bastante requerido, e aqui como esses pacientes demandam vários especialistas, né? Então, mais de 80% dependem de diversos especialistas, então, mostrando que eles precisam realmente de uma atenção integral. Então, aqui, para concluir, esses são dados preliminares para vocês. Nós estamos trabalhando agora com os dados de uma maneira mais regional, para a gente conhecer essa realidade mais detalhadamente. A gente vai estar atualizando esse portal com esses dados, assim que esses dados foram publicados e serem passados por toda a curadoria. E a gente tem essa felicidade de que o projeto realmente foi renovado, mostrando a seriedade, o compromisso. Já tem uma rede estruturada, isso já facilita para o Ministério da Saúde, são pesquisadores em diversas regiões do Brasil, e a gente está aí fornecendo realmente dados importantíssimos de grande contribuição
para a saúde no Brasil. Obrigada.